Oi gente, estamos então chegando aqui no penúltimo episódio sobre Arts and Crafts britânico. Hoje a gente vai ver um grupo que está na ativa desde 1884 e está até hoje funcionando, e dele vai derivar o nosso próximo episódio. Hoje a gente vai estudar Art Workers Guild. Então, como eu falei, esse grupo ele se organizou, foi fundado em 1884 e eles vão se inspirar muito nas ideias do William Morris, que vai alimentar o Arts and Crafts. O que a gente pode dizer assim como ideal desse grupo é que eles vão tentar unir as artes. E para criar essa unidade entre as artes, o que eles vão fazer é se opor à distinção entre arte erudita e arte aplicada. E como eles têm esse ideal, eles vão acabar se contrapondo um pouco com a burocratização da profissão de arquiteto. Então eles vão ser uma espécie de antagonista do Royal Institute of British Architects, que é o RIBA. Esse instituto também ele existe até hoje, é super importante, tem um prêmio de arquitetura super renomado. Mas para os fundadores do Art Workers, essa burocratização toda ela começa a impedir o design de se desenvolver. Então eles vão tentar um caminho menos burocrático. E como eu falei, esse grupo está ativo até hoje, desde 1884. Então ele vai pegar várias das transformações de sociedade. No começo ele vai ser um grupo 100% masculino. Aí lá em 1907 vai surgir um grupo concorrente que é mais feminino. E aí esse grupo vai criar uma oposição, mas só em 1960 que esse grupo, o Art Workers, vai começar a aceitar integrantes femininas. Então, apesar dessas ideias mais liberais ali de desburocratizar a profissão e tal, ele é um grupo, que vem devagarzinho evoluindo. Mas pra gente o que interessa é o começo dele, lá em 1884, com os seus 5 fundadores. E esses 5 fundadores eles vão conhecer no escritório de arquitetura do Norman Shaw. E na verdade eles vão ali se conhecer, trocar ideia e resolver que eles querem quebrar com essa burocratização. Então eles vão sair do escritório e fundar o próprio grupo. E os 5 arquitetos fundadores desse grupo são William Letterby, o Edward Pryor, o Ernest Newton, o Mervyn McCartney e o Jared Horsley. Vamos dar uma passadinha então pela vida de cada um deles. Vamos começar então com William Letterby. Ele nasce em 1857 em Barnstaple. E ele é filho de um liberal fervoroso. Então, lembra que o William Morris tem ideais mais comunistas, mais de esquerda. Ele aqui não, ele vai ter um ideal, ele vai crescer numa família de ideal bem liberal. Mas um liberal da época, não um liberal que a gente está acostumado hoje em dia. É um liberalismo mais atrelado às ideias do Adam Smith. Do Estado ele te dá um pouco mais de liberdade, mas ele ainda intervir e regulamentar a economia. Então ele vai crescer nesse lar com esses ideais mais liberais, vai estudar ali na Barnstaple Art School, e aí ele vai se formar, vai trabalhar por ali mesmo com um arquiteto local, onde ele vai aprender bastante, até que em 1879 ele vai mudar para Londres para trabalhar no escritório do Norman Shaw. Enquanto ele está trabalhando nesse escritório, ele vai desenvolver um interesse muito grande pela preservação de prédios históricos. Então ele vai se envolver ali com a Sociedade de Proteção de Prédios Antigos e ele vai ser muito contra a prática vitoriana de fazer retrofit dos prédios lá para trazer essa identidade mais vitoriana. Bom, e ali em Londres ele vai estar no centro dos movimentos, tanto políticos quanto culturais. Ele vai ficar amigo do William Morris, vai ter bastante contato com as ideias do Arts and Crafts, até que em 84 ele vai fundar a Art Workers Guild. E uma coisa que vai acontecer aqui, que ele vai estar no centro dessa ebulição cultural e dessas ideias políticas, é que ele vai mudar daqueles ideais liberais que ele aprendeu na família dele e vai ter uma inclinação um pouco mais socialista. E olhando aqui um pouquinho do trabalho dele, a gente vai ver aqueles ideais dos Arts and Crafts aqui repetidos. Então a gente tem uma geometrização, uma simplificação das formas, até uma repetição de elementos para facilitar a produção, e a gente vê aqui que ele trabalha bastante com a madeira. Bom, nosso segundo fundador, então, é o Edward Pryor. O Edward, ele nasce em 1852, lá em Greenwich. E ele tem uma família bem grande de 11 irmãos. Ali com uns 11 anos, ele vai começar a frequentar a Harrow School, onde ele vai se desenvolver e se preparar, até que em 69 ele entra na Cambridge University. Ali na Cambridge, ele vai estudar já um pouco das teorias do William Morris ali, e vai trazer um pouco dos trabalhos de observação dele. Ele vai se formar lá em Cambridge e em 74 ele vai entrar para o escritório do Norman Shaw. Ele pega ali bem o começo do escritório, quando o escritório é bem pequeno, depois o escritório
dá uma crescida e ele acaba saindo. E analisando ali a carreira dele em Cambridge e mesmo no escritório do Norman, ele tá sempre engajado mais nessa parte da reflexão das coisas que estão sendo produzidas, essa parte teórica. Isso vai fazer com que ele troque muita ideia nessas discussões teóricas com a sociedade ali britânica. Em 83 ele vai participar de um grupo que vai fundar a St. George's Art Society. E dentro das discussões desse grupo é que vai sair as ideias e os companheiros para eles criarem a Artworks Guild. O Edward, ele é muito ligado então com essa parte teórica, ele vai contribuir para vários periódicos, né, para as revistas e publicações locais ali sobre teorias, vai escrever alguns livros, mas ele não vai fazer só isso. Ele também vai ter um forte desenvolvimento na parte dos vitrais, e a gente vai ver alguns deles aqui. E o que a gente vê aqui nesses vitrais são aquelas características se consolidando ao longo de todo o movimento Arts and Crafts. Uma simplificação das formas, uma mais racionalização do uso de cores, uma geometrização, e esse tema sempre ligado ao campo. Vamos então para o nosso terceiro fundador, que é o Ernest Newton. O Ernest, ele é natural de Londres mesmo, e ele nasce em 1856. Ele vai estudar e se formar ali na Upper Grand School, e ele vai trabalhar no escritório do Norman Shaw de 1873 até 1876, como aprendiz. Aí ele vai sair dali, ele vai começar um trabalho próprio ali, quase que um próprio escritório, ele vai contribuir com mais alguns arquitetos, mas essas parcerias não vão ser muito produtivas. Aí em 1884, ele vai fazer parte da fundação da Artworks. O Ernest, ele não desenvolve um trabalho como designer de mobiliário, ele vai ser bem arquiteto mesmo, e a especialidade dele vai ser fazer essas casas one-off houses, que é uma casa completa, assim, que não são apartamentos. Pensa que eles moravam em Londres, né, que tem aqueles casarões que são divididos em apartamentos. O que ele vai fazer são essas casas que são uma casa completa, mas no interior, ou nos bairros adjacentes ali da grande cidade. E aí, nesse estilo arquitetônico dele, a gente vê bastante essas linhas retas, essa cara um pouco mais rústica, que está bastante ligada ao movimento Arts and Crafts. E a gente chega então ao nosso quarto integrante, que é talvez o integrante mais misterioso. Foi o que eu encontrei menos informações, o Mervyn McCartney. O Mervyn, ele nasceu em 1853, ele se formou em Oxford e ele também trabalhou lá no Norman Shaw. E a gente vê aqui que ele tem um trabalho um pouco mais voltado para o design, que nem o William. Olhando aqui para as peças dele, então, a gente consegue ver aquelas características das formas que crescem naturalmente, dessa ideia da geometrização, né, da simplificação formal, de tirar o adorno e transformar a própria peça no adorno, que a gente vem vendo em todo o movimento Arts and Crafts. E o nosso último fundador é o Gerard Horsley. O Gerard vai nascer lá em 1862 em Glasgow, e ele é filho de um pintor. Ele vai trabalhar ali no Norman Shaw de 1879 até 1882. Em 1883, ele vai fundar a St. George's Art Society. Ele vai ser um dos fundadores ali. E em 84, a Artworks of Guild. Lá em 1888, ele vira aluno do Owen Jones, que pra quem não lembra, tem um vídeo aqui em cima contando um pouco mais da história dele e as teorias que ele desenvolve. E ele vai virar aluno lá no RIBA, que eu falei lá no começo que era meio antagonista do movimento deles, mas isso não quer dizer que eles não trocavam conhecimento. O Gerard também vai ser bem focado na arquitetura, e a gente vê aqui nesse estilo de casa campestre, que tem bem a ver com Arts and Crafts, nesse estilo meio rústico. Mas eu quero destacar um ponto para ele, que a gente vai ver que ele produz um pouco de design gráfico, que são os interiores dessas igrejas. A gente vê aqui nesses interiores aquela coisa que a gente vem trabalhando lá desde William Morris, que é a repetição de um padrão, a simplificação das formas, que vai ter tudo a ver com o movimento. Bem, depois de passar pelos 5 membros, para finalizar esse vídeo aqui sobre a Artworkers, a gente vai ver mais ou menos como funcionava lá. O que acontecia é que eles tinham membros, e existiam os membros que passavam conhecimento e passavam um pouco mais da prática, que eram os mestres. E dentre esses mestres, a gente vai ter vários que foram responsáveis por desenvolver o Arts and Crafts lá na Grã-Bretanha. Por exemplo, o William Morris e o Owen Jones. Como esses mestres vão passar ali, né, as teorias deles, eles vão perpetuar esses ensinamentos do Arts and Crafts. E por isso que esse grupo vai ser tão importante para estabelecer essa linguagem de design. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Se vocês gostaram, curte, compartilha, comenta e se inscreve aqui no canal pra gente crescer. Se gostaram de como eu falo e quiser acompanhar o meu processo criativo de design, me segue lá no Instagram e a gente se vê em breve por aqui.